Bem, voltamos então para um novo tema. A gente vai agora discutir um pouco sobre a fisiologia de procariotos. E quando eu falo fisiologia de procariotos, eu vou me referir mais especificamente a alguns aspectos. Por exemplo, a nutrição, ou seja, o que é um nutriente, qual a forma que os micro-organismos fazem para captar os nutrientes que estão no meio. Depois, em consequência dessa nutrição, essas células vão aumentar de tamanho e, obrigatoriamente, elas precisam se duplicar. Então, nós vamos discutir um pouco sobre o crescimento de micro-organismos, a reprodução e como como os organismos obtêm a energia para fazer todas essas atividades. Num outro tema, a gente vai discutir de uma maneira um pouco mais ampla como é o comportamento desses micro-organismos quando eles se encontram na natureza, ok? Mais especificamente, a gente vai falar um pouco sobre biofilmes, sobre quorum sensing, para tentar integrar, então, o que seria uma rotina de uma vida microbiana na natureza, ok? E o primeiro aspecto que nós vamos analisar é a nutrição. Se vocês olharem nesse esquema, isso aqui é um esquema antigo que a gente conhece do segundo grau, onde a gente vê como é que os seres vivos, não só procariotos, mas como os seres vivos podem ser classificados de acordo com a forma que eles obtêm a sua energia, a forma que eles obtêm os seus compostos, fontes de carbono. Então, isso aqui é uma classificação bastante antiga, onde se um micro-organismo ou se um ser vivo é capaz de utilizar a luz como fonte de energia por meio da fotossíntese, nós vamos chamá-lo de fototrófico, ou se esse organismo utiliza reações químicas, especialmente reações de oxirredução, a gente vai chamar esse organismo de quimiotrófico. Da mesma forma, a gente pode classificar os organismos de acordo com a fonte de carbono que eles usam, se é um carbono orgânico ou se é, por exemplo, o CO2. Então, nós temos aqui os organismos heterotróficos, se utilizam carbono na forma de compostos orgânicos, ou se eles utilizam CO2, a gente vai chamá-los de autotróficos. Então, isso é meramente para começar a abrir a cabeça da gente pelo seguinte. Então, vejam, eu tenho várias classificações e o mais importante é que, se vocês olharem em todas as classificações, ou seja, organismos que usam reações químicas e precisam de compostos orgânicos, nós temos bactérias. Aqui, na ausência de oxigênio, nós temos bactérias. Organismos que vão utilizar reações químicas, mas que dependem apenas de CO2 como fonte de carbono, nós temos bactérias, nós temos arqueias, da mesma forma nos fototróficos. Então, isso é meramente para mostrar a vocês que a nutrição, que a forma de captar, a forma de obter sua energia para as suas atividades metabólicas, ela é extremamente variável nos micro-organismos. A gente vai ter todos os tipos de micro-organismos com todos os tipos de comportamento, fotossintetizantes, quimiotróficos, heterotróficos, autotróficos, porque isso vai ser importante para a gente entender o que é um nutriente. Porque vejam só, se a gente pega uma célula de coli, Escherichia coli, que é a nossa bactéria mais conhecida, o que a gente encontra dentro de uma célula procariótica? Essencialmente, macromoléculas. Vejam só, o que a gente mais tem no interior de uma célula, ou compondo uma célula, vão ser as macromoléculas, que são as proteínas, os lipídios, ácidos nucleicos, polissacarídeos. Só que, muito bem, se essas são as macromoléculas, elas são sintetizadas a partir de monômeros, a partir de unidades básicas, que são o quê? Nas proteínas, os aminoácidos, polissacarídeos, os açúcares, nos ácidos nucleicos, os nucleotídeos, mas indo um pouco mais abaixo, um açúcar, um aminoácido, um nucleotídeo, ele é composto de quê? Ele é composto de carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, fósforo, tá? Enxofre, aqui é o selênio. O que eu quero mostrar para vocês, gente, é o seguinte: esses são os elementos que vão compor todas as macromoléculas. Se a gente pensar numa macromolécula, sempre nós vamos precisar de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. É o velho e conhecido CHOMPS do segundo grau.
Então, não importa se o micro-organismo é fotossintetizante, se ele é quimiotrófico, se ele é heterotrófico, autotrófico, ele vai precisar de elementos essenciais para que ele monte as suas macromoléculas, para que ele construa todo um arcabouço celular, para que ele funcione como uma célula viva. Então, o que que acontece? Eu tenho aqui a tabela periódica com uma série de elementos onde a gente também vai olhar que são todos eles nutrientes, porque todos esses elementos vão fazer parte em algum momento de alguma das moléculas essenciais à vida de um micro-organismo. Então, na realidade, cuidado, porque é muito tentador a gente falar o que é um nutriente. O nutriente é uma glicose, o nutriente é uma proteína. Depende muito. Na verdade, é mais simples a gente imaginar que uma célula é composta por macromoléculas, e essas macromoléculas têm como arcabouço comum alguns elementos, especialmente carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, mas a gente tem outros elementos, por exemplo, cálcio, magnésio, ferro. Então, isso são os nutrientes. Então, na realidade, a gente pode então dividir os nutrientes em duas categorias: macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles nutrientes que são necessários em grandes quantidades. Então, é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Micronutrientes são tão importantes quanto os macro. No entanto, a gente usa essa nomenclatura meramente para separar e para indicar que esses são nutrientes que são necessários em pequeníssimas quantidades, mas que na realidade eles são tão importantes quanto os macronutrientes. Então, por exemplo, íons, ferro, uma cadeia respiratória, você precisa de ferro, tá? Cálcio, muitas vezes, é fundamental para a estabilização de algumas membranas. Então, a diferença entre micronutrientes e macronutrientes é meramente a quantidade necessária. Macronutrientes, grandes quantidades são necessárias, micronutrientes, pequenas quantidades são necessárias. Se vocês forem procurar em livros, vocês vão encontrar provavelmente esse termo aqui, fator de crescimento. Fatores de crescimento geralmente são considerados micronutrientes, mas que são fundamentais porque o micro-organismo não é capaz de sintetizá-lo. Então, são elementos, são moléculas geralmente orgânicas que a gente tem que adicionar no meio onde você quer cultivar o micro-organismo, porque ele não consegue sintetizar aquele composto. Então, um exemplo é vitaminas. Muitas vitaminas são consideradas fatores de crescimento, ok? Muito bem. Então, vejam, aonde a gente vai encontrar macronutrientes, tá? E aqui alguns exemplos de micronutrientes. E aqui a maneira como a gente vai, sob que forma esses elementos vão ser encontrados. Então, a gente vai ter nitrogênio, a gente pode encontrar em amônia, em nitratos, a gente pode encontrar em peptídeos, tá? Da mesma forma, eu posso hidrogênio em água, numa série de compostos orgânicos e assim sucessivamente. Então, isso é meramente para mostrar aonde a gente encontra esses principais elementos. Mas o que é interessante é a gente começar a pensar, depois que a gente já viu que gram-positivas, que gram-negativas têm parede celular muito diferente, arqueias têm uma variedade de paredes celulares, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, evidentemente, as células não usam os mesmos mecanismos para captar os nutrientes que ela encontra à disposição dela na natureza. E para isso vamos imaginar uma situação bem hipotética. Imaginem que nós somos bactérias ou nós somos arqueias e nós estamos dentro de um frasco onde alguém colocou uma solução que tem lá, por exemplo, um conjunto de proteínas, uma série de açúcares, alguns lipídios. Então isso tudo está no meio externo, tá? E nós somos bactérias. Como é que a gente vai fazer para captar esses nutrientes que estão lá fora? A gente precisa, em primeiro lugar, a gente precisa ser capaz de captar esse nutriente, tá? Esse nutriente vai ter que entrar na nossa célula, mas de que maneira? Porque a gente viu agora que gram-positivos têm aquela espessa camada de peptídeo glicano, gram-negativos têm a membrana externa, que é uma membrana com permeabilidade seletiva,
arqueias, nós vimos que tem uma variedade enorme de composições de parede. O que acontece? Para que um nutriente entre numa célula, dependendo do tipo de nutriente, se ele for uma macromolécula, uma proteína, um polissacarídeo, ele não vai conseguir penetrar íntegro nessa célula. Esses nutrientes precisarão sofrer clivagens, sofrer fragmentações para gerar fragmentos menores, para que aí sim eles consigam atravessar um envoltório mais externo. Como isso é feito? Em organismos em bactérias gram-positivas e em muitas arqueias, que têm paredes celulares simples, proteicas ou polissacarídicas, muitos desses organismos são capazes de secretar exoenzimas. O que são exoenzimas? São enzimas que vão ser ativas fora da célula. Então, por exemplo, eu posso ter a produção de nucleases. Essa nuclease é o quê? É uma enzima que vai degradar ácido nucleico. Então, se eu tiver DNA fora da célula, eu posso simplesmente, se eu sou uma bactéria, eu posso secretar uma nuclease, essa nuclease vai começar a degradar o ácido nucleico, gerando subunidades menores que agora sim vão poder penetrar. A gente já chega na parte de chegada até a membrana citoplasmática. Da mesma forma, eu tenho uma proteína lá fora, eu tenho um extrato de carne. Em meios de cultura, a gente usa muito extrato de carne. O que vai acontecer? Se eu tenho uma protease, ela pode ser uma exoenzima, essa protease é lançada para o meio externo, degrada a proteína em peptídeos, ou seja, em porções pequenas, que agora vão poder entrar. Então, gram-positivos são excelentes secretores de exoenzimas, muitas arqueias são, gram-negativos são secretores, mas não com tanta exuberância como gram-positivos. Então, o que acontece? Nos gram-negativos, muitas vezes, o que nós temos? Nós temos no periplasma, lembre-se o que é periplasma, é aquele espaço entre a membrana externa e a membrana citoplasmática. Eu tenho uma série de enzimas hidrolíticas, ou seja, enzimas que vão degradar substratos que ficam localizadas nessa porção. E aí, o contato, além disso, eu tenho, além dessas enzimas, eu tenho uma série de proteínas transportadoras, por exemplo. Então, se eu tenho uma proteína fora de uma gram-negativa, se eu tiver alguma proteína que seja capaz, do periplasma, que seja capaz de começar a transportar essa proteína para dentro, à medida que a proteína vai entrando, as enzimas periplasmáticas podem ir clivando. Clivando essas subunidades menores, eu posso fazer o que agora? Eu posso transportar até a membrana citoplasmática. Então, vejam, é essencial que o nutriente seja quebrado fora se for uma macromolécula. Se não for uma macromolécula, pode ser que algumas proteínas transportadoras, algumas porinas, por exemplo, em gram-negativos, possam transportar do meio externo até a membrana citoplasmática. E aí o que vai acontecer? Uma vez que o nutriente chegou na membrana citoplasmática, não importa se é uma gram-positiva, se é uma gram-negativa, não importa se é uma arqueia, apesar das diferenças de membrana, esse nutriente tem que ser transportado através dessa membrana, e aí isso vocês já devem ter visto em outras disciplinas, que nós temos alguns processos de transporte de moléculas através de membranas. Eu tenho um processo chamado de fusão, que é um processo que não tem gasto de energia, é um processo onde o nutriente, onde a molécula é transportada de uma região onde ela está em alta concentração para uma região onde ela está em menor concentração, então é favorecido esse transporte. Eu tenho a difusão facilitada, que é um processo também a favor de um gradiente de concentração, onde eu tenho agora proteínas que vão ajudar a transportar através da membrana. E eu tenho, finalmente, o transporte ativo, que é um processo que requer gasto de energia. Aqui, a célula vai gastar energia, por quê? Porque ela tem que colocar uma molécula para o interior da célula, sendo que dentro da célula está mais concentrado do que fora da célula. Então, na realidade, é o transporte de moléculas contra um gradiente. Eu estou indo de um lugar menos concentrado para um mais concentrado, isso requer gasto de energia. E esse é um transporte que ocorre muito, muito, muito em procariotos. Existe a difusão, a facilitada também, mas o transporte ativo é extremamente comum. E aí a gente fica pensando, tá, beleza, então agora, dependendo do organismo que eu for, se eu for uma arqueia, se eu for uma bactéria, e se alguém quiser me cultivar em um laboratório, eu preciso preparar, então,
alguma composição, alguma solução que contém os nutrientes que eu preciso. Vocês viram lá que tem alguns organismos que são de CO2, tem alguns organismos que não precisam, que precisam de compostos orgânicos, tem organismos que são capazes de usar o nitrogênio na forma de amônia, outros na forma de nitrato, fosfato, por exemplo, para o fósforo, e assim sucessivamente. Então, como a gente faz para cultivar micro-organismos em laboratório? A gente, então, desenvolve uma série de soluções nutrientes que a gente vai dar o nome de meio de cultura. Um dos grandes desafios da microbiologia é o cultivo de micro-organismos em meios artificiais. A gente estima que, no máximo, 5% do mundo microbiano que existe, a gente consegue cultivar em laboratório. E a gente já tem uma série de meios de cultura à nossa disposição. A gente tem meios de cultura que podem ser totalmente definidos quanto à sua fórmula, eu já vou mostrar um exemplo, ou eu tenho meios de cultura onde eu misturo extratos de células, então eu não tenho muito clara a composição. Então a gente tem meios de cultura que a gente vai chamar de definidos, quando cada ingrediente você sabe precisamente quanto você tem que colocar. Ou meios indefinidos, muitas vezes chamados de complexos, quando a gente não tem claramente a formulação desse meio. Além disso, eu tenho, quanto à consistência desses meios, eu posso ter meios sólidos, eu tenho meios líquidos e eu tenho meios semissólidos. E eu vou explicar um pouquinho para vocês a importância dos meios sólidos na microbiologia. Mas antes de entrar nesse detalhamento, olhem só, aqui tem alguns exemplos de meios de cultura definidos e meios complexos. Vejam só, isso é um meio de cultura definido para coli. E aqui eu tenho uma série de sais, tá? Onde eu tenho a quantidade exata de cada elemento que eu vou adicionar nesse meio, a quantidade de água e o pH que a gente vai ajustar. Novamente aqui, um meio definido, mas vejam, por exemplo, esse meio daqui. Esse meio é um meio complexo ou indefinido. Por quê? Porque eu sei quanto eu estou colocando de glicose, eu sei quanto eu estou colocando de peptona e eu sei quanto eu estou colocando de fosfato de potássio. No entanto, a gente coloca um composto que se chama extrato de levedura. O que é isso? O extrato de levedura nada mais é do que você pegar fermento, tá? De fermento que a gente compra em padaria, que nada mais é do que leveduras. Leveduras são fungos, que a gente rompe essas células, você mistura isso com água, você pode comprar pronto, mas você pode fazer no laboratório. Você rompe essas células, mistura elas em água, ferve para explodir as células de levedura, daí você dá uma filtrada só para tirar o excesso de restos celulares, e aquele líquido filtrado é chamado de extrato de levedura. O que tem ali? O que é um extrato de levedura? É todas as proteínas, polissacarídeos, ácidos nucleicos que estavam lá dentro da célula da levedura. Eu sei quanto eu tenho de cada elemento desse? Não. Então, isso é um meio que a gente chama de indefinido ou complexo. Eu sei que isso aqui é muito nutritivo, mas eu não posso garantir que se eu comprar extrato de levedura de duas marcas diferentes ou de lotes diferentes, eu vou estar colocando exatamente os mesmos componentes a cada vez que eu preparar esse meio de cultura. Ok? Muito bem. Aqui alguns exemplos. Então, um meio líquido, tá? Que como a gente está vendo, se coloca em tubos de ensaio, em Erlenmeyers, em frascos fechados, tá? Ele é líquido, você pode deixar esse tubo numa estufa, você pode botar isso em agitação para oxigenar o meio. Aqui eu tenho meios de cultura sólidos, que nada mais são do que meios de cultura líquidos adicionados de um agente solidificante. E os meios semissólidos, que são meios que têm uma consistência muito, muito mole, parece uma gelatina bem mole, que a gente usa para algumas provas bioquímicas, tá? Por exemplo, se você quer olhar se um micro-organismo é móvel, você pode fazer um meio semissólido. Você faz essa gelatina bem, bem mole, é tipo de uma gelatina bem mole, e você inocula o seu organismo lá. Se ele for móvel, ele vai crescer e vai conseguir entrar pela gelatina, porque ela está muito, muito pouco concentrada, ela está muito mole, tá? O que acontece? Por que o meio de cultura sólido foi tão importante? Na realidade, isso é o papel de uma mulher chamada Fanny Hess,
que era a esposa de um pesquisador que trabalhava com Robert Koch. Essa história é extremamente interessante, porque foi somente com o desenvolvimento dos meios sólidos que nós, microbiologistas, a gente começou a poder obter culturas puras, ou seja, separar os organismos. E essa é a foto dela. Essa mulher era uma super artista, ilustradora científica, tá? E ela não teve, durante muito tempo, o mérito verdadeiro que ela deveria receber. Porque o que aconteceu? Na verdade, Pasteur e Robert Koch são meio que os pais da microbiologia, especialmente da microbiologia mais voltada para a saúde humana, para a saúde de outros animais. E qual era o problema? Imaginem o seguinte, imagine que eu tenho aqui nesse tubo de ensaio 3 tipos diferentes de bactéria. O que vai acontecer? Quando elas começarem a crescer, eu não tenho como separá-las, eu não consigo pegar com uma pipeta uma célula e separar. É muito difícil, na verdade até posso. Eu posso ir fazendo diluições, diluições, diluições desse mesmo tubo, até uma hora que eu consigo pegar uma única célula. Mas isso é extremamente trabalhoso. O que acontece? Bactérias ou arqueias, quando caem numa superfície que elas acham adequadas em termos de nutrientes, em termos de condições, elas ficam naquele lugar e começam a se duplicar. Ao se duplicar, elas vão então gerando uma coisa, uma entidade que a gente enxerga a olho nu, que são essas bolas vermelhas que vocês estão vendo aqui. Isso a gente chama de colônia. Uma colônia pode ter bilhões de células. E se eu pego um instrumento desse tipo aqui, isso aqui a gente chama de alça de platina, ou nesse caso é uma alça plástica, se eu raspar uma dessas colônias e transferir para um outro meio desses, provavelmente eu vou ter uma cultura daquele único organismo. Então, isso foi fundamental, a gente ter a possibilidade de usar meios sólidos, porque agora fica fácil. Células diferentes de organismos diferentes geralmente originam colônias diferentes. Então, enquanto aqui eu teria um trabalho gigantesco para separar, no meio sólido isso é muito fácil, a gente tem um suporte agora. E qual é a importância da Fanny Hess no desenvolvimento de meios sólidos? O Pasteur, o Koch, todo mundo estava tentando superfícies diferentes para botar micro-organismos para crescer. Então, tinha gente que pegava, por exemplo, pegava batata e cortava fatias de batata e via se os micro-organismos cresciam em cima da fatia de batata. Outros pegavam o ovo, cozinhavam o ovo e cortavam o ovo, a clara do ovo que era dura, para ver se o micro-organismo crescia. Até que alguém pensou em usar gelatina de origem animal, tá? O que acontece? A gelatina realmente é interessante, porque ela tem essa consistência mais firme, só que qual era o problema de usar gelatina nesse tipo de meios de cultura? Na época, os pesquisadores estavam interessados em bactérias que causam doença no homem. Então, a nossa temperatura é na faixa de 35, 36 graus. O que os pesquisadores faziam? Preparavam uma solução de nutrientes, tá? Adicionavam a gelatina. Então, depois isso, quando esfriava, ficava com uma consistência um pouquinho mais dura. Só que quando eles colocavam o material na estufa, o que acontecia? A estufa estava a 37 graus, que é normalmente o que a gente usa para micro-organismos de mamíferos. O que acontecia? A gelatina derretia. Mais do que isso, muitos micro-organismos consomem a gelatina, comem a gelatina. É nutriente para eles. Então, o meio voltava a ficar líquido e a gente não tinha a possibilidade de pegar essas colônias. Até que a Fanny Hess, ela deu a ideia para o marido dela. O marido dela foi trabalhar com Robert Koch e ela deu a ideia para ele. Ela era uma americana que foi depois para a Europa e ela tinha uma vizinha que tinha morado em Java. E essa vizinha ensinou a ela a usar um composto chamado agar, tá? O nome comercial que a gente vê é agar-agar. Nada mais é o agar do que um polissacarídeo que é extraído de algas. Eu não sei se vocês já viram, existem aquelas balas japonesas, parecem umas gomas coloridas. Elas são feitas à base de agar. O que acontece com o agar? O agar é um composto que se mostrou perfeito para fazer meios sólidos. Por quê? Porque o agar, quando você mistura o agar numa solução aquosa e você aquece, esse agar, ele se dissolve, ele vem na forma de pó, ele se dissolve no líquido
E quando a temperatura volta para a faixa de 40 e poucos graus, o agar se solidifica. Então ele fica com a consistência de uma gelatina mais dura. E qual é a grande vantagem? É que o agar a 37 graus continua com a consistência de gelatina, então a gente pode incubar a 37 graus perfeitamente a placa, e mais do que isso, é raríssimo o micro-organismo que tem agarase. É muito raro o organismo capaz de usar o agar como nutriente. Então, o que aconteceu? A Fanny Hess, que usava o agar para fazer geleia, para fazer algumas compotas de frutas, ela falou para o marido, ela falou, experimenta, porque o marido já estava desesperado, ele fazia os meios com gelatina e liquefaziam. Então, ela falou, experimenta. Ele experimentou, ele incubava a 37 graus e as culturas dele ficavam perfeitas. Tanto que ele falou para o Robert Koch. E o Robert Koch começou a usar. Em um artigo de 1881, o Robert Koch escreve o uso do agar para obter uma cultura da bactéria que causa tuberculose. E o Koch nunca teve a dignidade de dar o crédito a Fanny Hess. Então, por isso é que é importante a gente não perdê-la nessa história, porque foi graças a ela que foi possível, então, se desenvolver meios sólidos, tá? E até hoje a gente usa o agar. Então, vejam, além disso, a gente tem tipos diferentes de meios de cultura dependendo do que a gente quer. Então, eu tenho, por exemplo, para micro-organismos que não têm grandes exigências nutricionais, eu posso usar meios simples, que é o quê? É você botar um pouquinho de extrato de carne, pega uma carne qualquer, ferve, tá? Ou você compra isso, claro, ou você faz um extrato de levedura, você mistura um pouquinho de NaCl para manter a tensão osmótica, a força osmótica, água, se quiser um meio sólido, põe o agar, e tá bom, tem micro-organismos que crescem extremamente bem só com isso. Por outro lado, existem organismos que precisam de meios adicionados de algumas coisas a mais, tipo alguns fatores de crescimento. Um outro exemplo, um composto que é muito utilizado, sangue. É muito comum a gente fazer meios sólidos chamados agar-sangue. Você adiciona sangue, muitas vezes sangue de carneiro. O sangue é um substrato muito rico em termos nutricionais, devido à quantidade de células que tem, devido à quantidade de proteínas que a gente tem no sangue. Eu tenho meios que são seletivos, que vão selecionar micro-organismos. Então, o que a gente faz? A gente coloca, por exemplo, um composto que inibe um grupo de micro-organismos. Eu coloco aquilo e favoreço o crescimento de outros. Meios diferenciais, o nome diz, meios que diferenciam os micro-organismos. Eu vou mostrar alguns slides para vocês, porque eu acho que vai ficar mais claro. Então, vejam isso aqui. Eu espero que esteja nítido. Isso aqui é uma placa. Isso aqui está vermelho porque é um meio simples adicionado de sangue, é um agar-sangue, tá? Então, ele é um meio rico. E eu não sei se vocês conseguem ver claramente, aqui a letra alfa, a letra beta e a letra gama. Pois bem, o agar-sangue, neste caso, ele está funcionando não só como meio rico, porque é um meio que a gente usa muitas vezes, por exemplo, para cultivar streptococcus. Streptococcus são bactérias que vivem na nossa cavidade oral, mas eles são meio enjoados para crescer em meios de cultura artificiais, tá? Então, a gente muitas vezes usa o agar-sangue. Aqui ele está funcionando como um meio rico, mas mais do que isso, ele está funcionando como um meio diferencial. Os streptococcus, dependendo da espécie, eles podem produzir e secretar alguns compostos, umas toxinas, que destroem totalmente ou parcialmente as hemácias. Então, a gente diz que alguns streptococcus, eles têm a capacidade de promover hemólise, destruição do sangue. Então, existe, por exemplo, alguns streptococcus que a gente diz que são beta-hemolíticos. Beta-hemolíticos, por quê? Porque eles destroem completamente as hemácias. Então, a célula cresce nesse meio, secreta essa toxina destrói totalmente a hemácia ao redor da colônia e o meio fica amarelo por causa da cor original, que é amarelada, tá? Então, aqui está mostrando a destruição completa das hemácias ao redor do crescimento microbiano. Aqui, alfa, porque esse tipo de streptococcus, esse grupo de streptococcus, eles se secretam toxinas também, mas são toxinas que não têm tanta eficiência na destruição das hemácias. É uma lise que a gente chama de parcial, e você tem a liberação da hemoglobina, que tem essa coloração esverdeada.
Então, a gente diz que isso é um padrão de alfa-hemólise. Aqui, beta-hemólise é uma hemólise completa. A bactéria que causa faringite, o Streptococcus que causa faringite, ele é beta-hemolítico. Algumas bactérias que estão associadas à nossa placa dental são alfa-hemolíticas. E existe um grupo que a gente chama de gama, que não promovem nenhuma hemólise, nada de hemólise. Então, vejam que, nesse caso, o agar-sangue está funcionando como meio rico, porque ele está favorecendo o crescimento, ele está ajudando o crescimento dos Streptococcus, que não cresceriam no meio comum, e, além disso, ele está sendo um meio diferencial. Aqui a gente está vendo meios de cultura sólidos, vejam que a gente pode usar diferentes corantes, ou seja, indicadores de pH, porque quando muda a cor, isso indica alguma atividade metabólica. Isso aqui é um meio seletivo para gram-negativos, é um meio que favorece o crescimento de gram-negativos. A gente adiciona uma série de corantes nesse meio, a gente adiciona sais biliares para favorecer o crescimento de gram-negativos. Então, a gente diz que é um meio seletivo para gram-negativos, mas, na verdade, não é que ele impede o crescimento de gram-positivos, ele dificulta. Não existe um meio de cultura que só gram-negativos crescem ou só gram-positivos crescem. Mas isso aqui é um meio seletivo no sentido de que ele seleciona, ele ajuda no crescimento. Aqui é um meio muito interessante, que é um meio seletivo e diferencial. Isso é um meio que ele tem sal, a gente coloca 7% de NaCl aqui, tá? E o que acontece? Isso é um meio seletivo e diferencial para alguns estafilococos. Estafilococos são bactérias que, dependendo da espécie, podem causar doenças bastante severas, pneumonia, meningite, septicemia, pode causar coisas simples como uma unha, um furúnculo, mas são bactérias que, algumas espécies, são bastante perigosas. E existe uma espécie chamada Staphylococcus aureus, que ela é capaz de crescer na presença de 7% de NaCl. Então, o que a gente põe nesse meio de cultura aqui? A gente põe uma série de nutrientes, tá, que a gente sabe que as espécies de Staphylococcus gostam. A gente coloca um determinado açúcar e a gente coloca NaCl, 7%. Então, o que acontece? Se eu estou com um indivíduo que a gente está querendo ver se ele é portador de Staphylococcus aureus, eu posso pegar um cotonete, passar embaixo da unha, que é um local onde a gente tem muito Staphylococcus, e eu coloco nesse meio de cultura que originalmente ele tem essa cor avermelhada. O que vai acontecer? Se alguma bactéria conseguir crescer aqui, significa que ela tem tolerância ao NaCl. Então, você fala, olha, pode ser, então, que seja uma espécie de Staphylococcus, do gênero Staphylococcus. Mas eu quero saber se é o aureus, porque o aureus é o mais perigoso, que a gente tem que cuidar mais. Tem um açúcar que chama-se manitol, que a gente coloca nesse meio de cultura, e a espécie aureus é capaz de fermentar. Ela degrada esse manitol e produz ácido como composto. O ácido faz o quê? Faz com que o pH do meio abaixe. Esse meio naturalmente é vermelho. Quando ele está em pH neutro. Quando ele acidifica, quando esse meio vai ficando ácido, ele vai ficando amarelado. Então, o que acontece? Isso é um meio seletivo e diferencial, porque ele seleciona o crescimento de Staphylococcus, do gênero, porque ele tem uma alta concentração de sal, mas ele ajuda a gente a diferenciar dentre os Staphylococcus o aureus. Por quê? Porque o aureus é capaz de fermentar esse açúcar e aí, ao redor das colônias, o meio vai ficando amarelado. Então, isso é um meio que a gente usa muito no laboratório quando a gente quer começar uma pesquisa de Staphylococcus aureus. Ok? Muito bem, gente. Então, isso era o que eu gostaria de falar sobre crescimento com vocês. Isso aqui é um meio que vocês provavelmente vão usar na biologia molecular, tá? Que é um meio onde ficam colônias azuis e brancas, que é para quando a gente quer introduzir DNA numa célula e a gente quer saber se foi eficiente o processo ou não. Então, o que eu gostaria de falar com vocês sobre sobre a nutrição e os meios de cultura era isso. Na nossa próxima aula, a gente vai discutir um pouco do crescimento. Obrigada.